Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do projeto Certifica Comigo. Hoje a gente vai ver modificadores aplicáveis a membros, tanto de acesso quanto não acesso, métodos com lista de argumentos variáveis, que são os varargs, definição de construtores, declaração de variáveis, variáveis com os modificadores final, transient, volatile e static, e o modificador static. Os pré-requisitos para você acompanhar a aula de hoje esse pré-requisito vai estar agora em todas as aulas, né? Ter entendido e acompanhado todas as aulas anteriores, ter uma definição clara da diferença entre variáveis de instância e variáveis locais, saber como que se sobrescreve um método de uma superclasse, saber como que se sobrecarrega o método de uma classe qualquer, saber que a invocação de um método nem sempre é atômica. Então o que eu quero dizer com isso? Talvez você tenha esse pré-requisito, mas não sabe o que é uma invocação atômica. Invocação atômica, de modo superficial, a gente garantir que a execução daquele método vai ocorrer integralmente sem interrupção. Então assim, não é bem esse o conceito, mas se você souber isso já fica fácil entender algumas outras coisas. Só para ficar um pouco mais claro, quero dizer o seguinte: às vezes você invoca um método e aí um outro processo, por exemplo, ele começou a ser executado. Se tem algum outro processo dentro da sua máquina executando, é possível que ele pare de ser executado, entre um outro método em execução e aí depois ele volte a ser executado. Então assim, isso é mais conceito relacionado a escalonamento de processos. Mas se você souber o que é isso daí, você já consegue acompanhar. Saber o conceito de bit e byte, e saber o que é e como usar vetores. Então esses são os pré-requisitos para a aula de hoje. Os objetivos que a gente vai abordar são esses daqui. Então, antes de começar, eu só queria fazer esses dois esclarecimentos que eu já fiz anteriormente, mas só para relembrar, porque me gera um certo incômodo. A ordem de apresentação dos tópicos que eu estou seguindo é a ordem proposta pelo livro. Eu pensei inicialmente em alterar essa ordem, mas começou a me dar muito trabalho e eu estou sem tempo para poder fazer isso. Então assim, eu não me identifico com a ordem em que é apresentada pelo livro. Eu gosto muito do que esse livro aborda, mas assim, para considerar um aspecto didático de repassar isso daí, eu acho que a ordem dos tópicos ela fica um pouco encavalada. Eu acho que às vezes ele puxa uns tópicos mais avançados, mas aí não fala aprofundadamente sobre ele, né? Na verdade só traz o tópico e eu acho que deixa acho que traz mais dúvida do que esclarece. Então assim, eu só quero trazer esse esclarecimento de que não sou eu que estou definindo qual que é a ordem em que os itens vão ser apresentados. Eu estou só repassando na ordem em que ele aparece no livro, tá? Então vamos lá, dando continuidade ao que a gente já viu, os modificadores de acesso. A gente estava vendo especificamente a aplicação de modificadores de acesso a membros, né? Então lembrando, membros são atributos e métodos. A gente viu na aula passada que os modificadores de acesso, todos os modificadores de acesso e níveis de acesso existentes no Java, eles são aplicados aos modificadores. A gente viu que são 4 níveis de acesso que são acessíveis por meio de 3 modificadores de acesso, sendo eles o private, o protected e o public. Modificadores de acesso não podem ser aplicados a variáveis locais. Isso a gente não viu na aula passada. Então o que está querendo ser dito aqui é isso daqui. Imagina que eu tenho uma classe, esse exemplo é do livro, uma classe chamada foo e tem um método chamado doStuff, que faz alguma coisa. E aí dentro eu estou declarando uma variável chamada x, uma variável inteira, e atribuindo o valor 7. E aí estou chamando por um outro método chamado doMore. O que ele está querendo destacar aqui é que isso daqui não é permitido. Eu não posso atribuir um modificador de acesso a uma variável local. Tá, e aí, retomando da aula anterior e fazendo um resumo, eu trago uma tabela que é apresentada pelo livro. Então, o que ela está dizendo? Ele está resumindo todos os 4 níveis de acesso que a gente viu. Aqui, o que ele quer destacar é se o acesso ele é permitido ou não. Permitido em que destino? Eu vou considerar, para vocês entenderem, que eu estou tentando acessar os membros dessa minha classe aqui, essa classe target que eu criei,
e eu quero acessar esses membros aqui, ó, Target 1, Target 2, Target 3 e Target 4. Então, para a gente visualizar isso daqui, eu criei essa classe. Então, o que essa tabela está querendo dizer? Ó? Que se eu parto de um acesso da mesma classe, aonde o meu objeto de destino, né, onde aquilo que eu quero acessar foi declarado, eu consigo esse acesso com qualquer nível de acesso. Ó. Imagina que eu quero acessar Target 1. Eu quero acessar Target 1 estando dentro da mesma classe aonde Target 1 foi definido. Então aqui dentro, ó, eu estou dentro do método, chamado método, e estou tentando acessar Target 1. Esse é o tipo de acesso que ele está descrevendo aqui, ó, from the same class, a partir da mesma classe. A partir da mesma classe eu consigo acessar membro que é público, ó, esse aqui é um exemplo, Target 4, eu consigo acessar Target 4 aqui, dentro da mesma classe, ele sendo público, consigo acessar Target 3, mesmo ele sendo protegido, Target 2, mesmo ele sendo padrão, e Target 1, mesmo ele sendo privado. Então esse exemplo resume o que está sendo descrito aqui. No segundo, de qualquer classe no mesmo pacote. Então continuo mantendo a minha classe aqui alvo, sendo a minha classe target. Eu tenho os 4 níveis de acesso aqui. E de uma outra classe chamada source, que está no mesmo pacote, chamado aula 3, eu vou tentar acessar esses membros. Então, estou tentando acessar target 1, target 2, 3 e 4. O que está em vermelho aqui é o único que não vai compilar. Isso daqui não vai compilar por quê? Eu estou tentando escrever na variável target 1, só que ela tem acesso privado. Então é isso que essa tabela quer dizer. Ó. A partir de qualquer classe que esteja no mesmo pacote, eu consigo acessar membro público, consigo, que é o target 4, consigo acessar membro protegido, sim, que é o target 3, consigo acessar membro com nível de acesso padrão, sim, que é o target 2, mas não consigo acessar um membro que tem acesso privado. Dando continuidade. Aqui é a partir de uma subclasse que está no mesmo pacote da superclasse. Então aqui eu tenho a superclasse que também vai ser representada por target, que é essa daqui. Mesma coisa, não mudou nada. E agora eu quero acessar, fazer o mesmo acesso. Anota que daqui para cá, a única diferença é que agora source é uma subclasse de target. Beleza? Nota que para esse caso, ó, não mudou nada. Eu continuo só não podendo acessar o membro privado. Pode observar aqui que o único em que eu não tenho acesso é esse daqui. Um quarto caso. A partir de uma subclasse que está fora do pacote da superclasse. Né? Então aqui é minha superclasse, target. O que eu consigo acessar? Então aqui, ó, se eu estiver considerando que source está fazendo o acesso a esses membros que eu estou tentando acessar por meio da herança, a gente vai ter esse caso aqui. Ó. Se for por meio da herança, é esse daqui. Se não for por meio da herança, é esse daqui. Então, o que eu quero dizer? Ó? Nota que aqui eu estou criando um objeto e tentando acessar os membros desse objeto. Para esse caso, eu só vou conseguir acessar o membro público. Por quê? Porque público consegue ser acessado de qualquer classe. Mas eu não vou conseguir acessar Target 3, por quê? Porque Target 3 ele é protegido, e protegido só pode ser acessível por classes que estão no mesmo pacote, a classe Source não está no mesmo pacote do meu alvo, e por classes que são subclasses da classe, e por subclasses da minha classe alvo. Só que fazendo o acesso por meio da herança. Aqui eu não estou fazendo uso da herança para acessar esse Target 3. Eu estou acessando a propriedade, o membro desse objeto por meio de uma variável de referência. Target 2 é padrão, então só é acessível às classes que estão no mesmo pacote, e Target 1 privado não vai ser acessível mesmo se a classe estivesse no mesmo pacote. Porém, ó, se você observar que esse exemplo aqui, se eu passar a utilizar Target 1, 2, 3 e 4 por meio da herança, ou seja, eu não vou criar um objeto e acessar o membro desse objeto. Eu vou acessar o próprio membro do objeto a partir da herança. Então, Target 1 não vou conseguir acessar porque ele é protegido. Target 2 não vou conseguir acessar porque ele é padrão, então só as classes que estão no mesmo pacote, mesmo sendo subclasse ou não, conseguem acessar. Já Target 3 aqui, diferentemente desse exemplo anterior, ela consegue ser acessível aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo acesso a ela por meio da herança. E Target 4 não precisa nem dizer que ela é pública, acessível de qualquer lugar em que você estiver.
de qualquer classe, na verdade, de qualquer classe que não seja uma subclasse e esteja fora do pacote do meu alvo. Então eu tenho aqui target, que está no pacote aula 3. Eu quero acessar esses membros aqui de target, assim como eu fiz nos outros, por meio de uma classe chamada source, que está num pacote diferente do pacote onde está target. E ela não tem relação de herança nenhuma, é isso que ele está querendo dizer aqui. O meu acesso público, óbvio, vai ser permitido. O meu acesso protegido não vai ser. Por quê? Porque eu não sou nenhuma subclasse. Aqui mesmo se eu estivesse utilizando a herança. Perdão, não. Aqui se eu estivesse usando a herança, iria sim ter acesso a target 3. Então aqui, como eu não tenho uma relação de herança, eu não tenho acesso nem a target 1, que é privado, nem a target 2, que está em outro pacote, nem a target 3, que está em outro pacote, e não existe uma relação de herança. Perdão, se aqui tivesse extends, para esse caso também não seria acessível, tá? Como a gente tem aqui, ó. Esse é o exemplo. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Eu só vou ter acesso, para esse caso, ao membro público. Tá? Então isso daqui é um resumo do que a gente viu na aula passada.